Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal e você está no Dois na Fé. Amados, uma noite especial, nós estamos aqui com um convidado ilustre, um homem cheio de agenda, Leal, difícil demais de marcar, mas deu certo, pra glória de Deus, nós vamos ter uma conversa maravilhosa com ele, pastor Gustavo Guimarães. Uma salva de palmas pro homem. Vamos, ajuda nós. Veio hoje, hein? Chegou. E o Leal está encarregado de apresentar esse homem para vocês. Quem é Gustavo Guimarães, que vai estar compartilhando uma palavra de eternidade. Leal, fica à vontade, querido. Amém. Assim, aí tem intimidade. Graças a Deus por essa amizade, por essa intimidade que eu tenho com um dos meus pastores, o pastor Gustavo Guimarães. Eu ia ler a biografia dele aqui, mas eu acho que eu tenho propriedade para falar um pouco acerca de quem ele é. Pastor Gustavo Guimarães é teólogo, pastor, pregador, prega em vários lugares e Deus tem usado de forma poderosa. Escritor do livro A Casa de Deus. Entre em contato com ele se você tem curiosidade de descobrir. O subtítulo é Do Tabernáculo ao Templo. Casado e muito bem casado com Rejane. Precisa ficar registrado isso aqui. Rejane glória. Borges, pai da Lara e da Laíre e nosso amigo. Que privilégio, meu pastor. Alegria minha. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço. Nunca participei de um ambiente em que fui tão bem apresentado. Que bom. Muito obrigado. Graças a Deus. Que a gente possa contribuir para o crescimento do reino sempre. À disposição e vamos que vamos. Pastor, então nós vamos começar. Essa ideia maravilhosa que nós vamos trabalhar nessa mesa, e é sempre bom deixar registrado para os irmãos isso. Essa mesa aqui, ela não prega placa, ela prega cruz. É. E nós vamos falar de uma coisa aqui muito importante que tem confundido a cabeça da galera aí. Então, a igreja de Jesus, ela às vezes anda meio sem norte, sem... O que a gente pode, assim, ter uma iluminação e entender? A igreja está precisando de avivamento ou a igreja está precisando de uma grande reforma? O que o senhor poderia falar sobre isso para nós? Então, Vitor, Joe e os demais, quando nós falamos de igreja, acho que o primeiro ponto, e é até interessante no livro, porque uma das matérias que eu mais gostei de estudar na teologia é a eclesiologia, onde a gente vai entender toda a ideia, todo o conceito de igreja. E partindo desse conceito de igreja, nós precisamos meditar em 2 períodos na Bíblia Sagrada. Eu quero partir desse princípio. Fica à vontade. Existe uma igreja antes e existe uma igreja depois de Cristo. Nós, da nossa geração, deixamos um pouco de lado, muitas das vezes, essa igreja antes de Cristo e focamos muito na igreja de Atos, na igreja primitiva. Mas, quando a gente estuda, a gente entende que existe o tipo e o antitipo. Porque quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo marcas que Deus instituiu para a sua igreja e que ela se repete no Novo Testamento. Para que a gente construa uma ideia da necessidade da igreja, eu acho interessante e importante a gente partir do princípio de que esta igreja que nós estamos compartilhando é a igreja de Cristo. Não é a igreja local. Existe uma ideia de grande parte das pessoas em que foca na sua igreja local. Qual a necessidade da sua igreja local? Mas eu penso que esta mesa aqui, ela tem que ir além. É uma igreja de Cristo que aí nós não temos como mensurar quantas pessoas fazem parte, não temos como mensurar quem é dela, quem não é, até porque Jesus disse que somente naquele grande dia, que esta igreja tida como noiva, nós saberemos quem é e quem não faz parte desta igreja. Então, partindo deste princípio amplo de visão, é que surge a pergunta. Na nossa geração, no tempo atual, esta igreja necessita do quê? De um avivamento ou de uma reforma? Partindo deste ponto, John e Vitor, eu penso que é necessário a gente começar a trabalhar a principal ideia do que é reforma
e do que é avivamento. Sim. Você sabe muito bem que quando nós falamos de avivamento, a igreja, ela misturou muitas coisas. E quando falamos de reforma, muitos enxergam somente como a reforma de Lutero, somente como a reforma protestante. Mas essa reforma e este avivamento, eu acho que a grande missão nossa nessa mesa é: que reforma é essa que precisamos? E que avivamento é esse que nós almejamos e desejamos? Esta reforma não é aquela reforma de Lutero que sim foi importante. Aonde Lutero ele vai lutar contra uma prática, não somente uma, várias práticas, e vai surgir uma igreja diferente. E que fique claro que a intenção de Lutero nunca foi que surgisse uma nova igreja. A intenção de Lutero era reformar o que existia. Mas todos nós sabemos que era impossível reformar aquilo que já tinha sido constituído, até porque existia um poder muito grande Sim. sobre esta igreja. Então a reforma que eu quero trazer como ideia para nós debatermos, espero que vocês me ajudem também nessa ideia, né? Vamos estar nessa. A reforma que eu falo é o retorno às Escrituras. Eu vejo que necessitamos de um retorno para as Escrituras. E é urgente. O tempo urge e grita. O apóstolo Paulo, ele vai recomendar para Timóteo a seguinte frase e recomendação. Timóteo, pregue a verdade, seja em tempo ou em fora de tempo, mas pregue a verdade. Aí ele continua, porque chegarão dias em que as pessoas, quando ele fala aqui pessoas, a igreja dará mais ouvido a palavras vãs do que a sã doutrina. Então, quando ele recomenda isso, o que o apóstolo Paulo quer dizer é: volta para as Escrituras, prega as Escrituras, que ela é autossuficiente, só prega ela, e tudo vai se encaixar e vai dar certo. Eu separei até aqui um texto de 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que diz assim, vou resumir, tá? Toda a Escritura é útil. Por isso que eu falei no meu início, Sim. do Novo e do Antigo. E hoje, se você entrar em qualquer mídia social, seja ela YouTube, seja ela qual for, existe um debate muito grande que tem se evidenciado, que é onde a igreja tem confrontado e sido confrontada por judeus. É algo novo que tem sido evidenciado. Para o judeu ortodoxo, o novo é um erro da igreja. E eles chegam a dizer o seguinte, Vitor: despreza o antigo porque não serve para você. Só fica com o seu novo que eu fico com o meu antigo e tá tudo certo. Só que nós, como eu acabei de fazer a leitura, toda a Escritura, ela é útil. Eu posso pegar textos do Antigo que vai se encaixar muito bem no Novo. Então, o que é reforma? Retorno às Escrituras. Aí eu pergunto, a igreja necessita de um retorno para as Escrituras? Fica o primeiro ponto que a gente pode transcorrer. Aí eu vou entrar em outro ponto, que é o mais complicado. Que quando falamos de retorno às Escrituras, todo mundo até entende. Quando eu falo de avivamento, aqui vai entrar contexto histórico e aqui vai entrar algo que precisa ser desmistificado.
Porque no contexto histórico, a partir de um livro lançado por um escritor americano, chega no Brasil este livro e as pessoas leem e aí começa um movimento chamado movimento neopentecostal. A partir deste movimento, o pentecostalismo clássico, que a gente já até meio que conversou em off, Sim. começa a perder força, porque para o povo é mais atraente o neopentecostalismo. Qual a diferença? E olha que vai se encaixar tudo em avivamento, você vai entender. O movimento neopentecostal, ele crê e acredita, tem teologia da prosperidade, Sim. que está envolvido nesse movimento, mas tem uma coisa que prende o coração do ser humano, que eles dizem, na verdade, que é você alimentar a sua fé. De que forma alimenta a sua fé? Quem nunca viu, pega um copo d'água, coloca na televisão, porque o bispo vai orar e quando você beber aquela água é ungida. E isso foi se popularizando e foi crescendo. E a igreja pentecostal clássica nasce através da igreja Assembleia de Deus. E aí ela começa a perder força, porque para eles é mais atrativo. Se eu chegar para qualquer pessoa e falar do pentecostalismo clássico, muitos nem vai saber o que é isso. Para mim, pentecostal é tudo a mesma coisa. Sim. Para mim, pentecostal é aquele que bate palma, roda, pula, como dizem os antigos, né? Planta a bananeira e sai gritando. Esse é o pentecostalismo que muitas pessoas acreditam. Mas, historicamente falando e biblicamente falando, isso não é ser pentecostal. Então, historicamente, eu estou mostrando que cresceu-se uma vertente de um movimento que acabou se misturando lá na frente e hoje ninguém entende mais o que é. Não sabe separar, né? E o que não é. E colocou todo mundo dentro de uma caixa e todo mundo se tornou o que as pessoas enveloparam e disseram que é. Isso é tão importante que o senhor está falando, porque acaba calhando que as pessoas não querem mais ser chamadas de pentecostais. Não. Você fala para ela e ela liga assim, não, eu sou reformado. Aí, e assim, logo no começo, quando eu comecei a ouvir um pouco sobre Calvino, aí você vai lá e começa a ficar meio calvinista, aí você começa a crer em algumas coisas, e aí um dia eu percebi que eu tava ficando um pouco gelado, e aí eu cheguei no meu pastor e falei assim, cara, tá acontecendo um negócio estranho comigo. Aí ele falou assim, eu perguntei pra ele, isso é o quê? Porque muita informação, ouvir referências de quem não prega, não faz barulho, e até eu mesmo nem sabia o que eu era. Aí ele falou assim, nós somos pentecostais. Eu falei, pastor. Aí você me provou. Tô sabendo disso aí não, cara. Ele falou, somos, pô. Você é doido? Nós somos pentecostais. Eu falei, mas nós não roda aqui, pastor Luciano. Como assim? Eu falei, não é sobre rodar, não. E aí entra isso que o senhor tá falando com essa profundidade. Aí vai chocando as coisas. Sim. Porque você vai percebendo que vai se perdendo a ideia. E aí a gente vai colocando as místicas, os negócios, vai falando assim, cara, é o seguinte, eu vi lá, a irmã era pentecostal, porque antes dela soltar a profecia, veio um lava na frente, que eu falei, agora essa irmã Agora ela vai revelar. Agora vai revelar. Sim. Porque ela... E eu que fui da época do Dragon Ball, né? Eu falava assim, pronto, ela se preparou, agora vai soltar o Kamehameha, filho. Já era. Então é muito importante essa conversa para que as pessoas possam entender que dentro da Bíblia ela vai explicar de fato o que é esse avivamento. Sim, eu vou tentar deixar bem simples as palavras, tá? Porque de verdade esse é um assunto que, vou falar, já tem anos, décadas sendo debatidos e nunca vai se chegar a um denominador comum. Calvinismo por um lado, arminianismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Pode, sensacionismo, não tem.
Esse é um assunto que você mergulha nele, como você fez, e você vai chegar a uma conclusão e dizer assim, mano, vou ficar com a Bíblia, vou meditar nela. Porque assim, ô Vitor e Joe, se nós atingirmos a capacidade de lermos a Bíblia sem um óculos de uma teologia pré-conceituada em nós, a gente vai ver maravilhas aqui. Mas se nós lermos a Bíblia já com um óculos, seja ele arminianismo ou seja ele calvinista, a gente vai ler da forma já pré-conceituada por aquilo que eu entendo de teologia. Mas quando você tá com sua alma, seu coração, tipo, com um copo vazio, que você lê as escrituras, você vai dizer, uau, não sabia que tinha isso. Eu passei por essa experiência, acho que eu compartilhei com você, o senhor também sabe, que foi logo quando eu quis imitar alguém, né? Não sei se vocês conhecem. Sim, misericórdia. Você não vai falar isso, não. Eu assisti o culto, tá? Ele falou. E eu tinha... Quando você tava pregador, Raul Gil. E eu Andava tinha- com um banquinho. Vai. E eu tinha essa ideia de que eu precisava ser visual e comunicativo como esse pastor representava. Eu falei, não, eu tenho que falar igual o cara pra ver se eu ganho um pouco de espaço, né, dentro desse conceito. E até que um dia eu tava pronto, uma mensagem gravada na minha cabeça que eu gravei desse pastor que pregava. E aí eu tô, Jesus, tomando banho, me preparando. Obrigado por essa mensagem que o senhor me deu, que eu vou pregar ali agora nesse culto de jovens. E aí é muito importante o que o senhor falou, porque de fato o Espírito falou no meu coração. Mas quem que tá indo lá pregar? Eu falei, não, o Shell é eu aqui, tô pronto. Ele falou assim, será que é você? Ou é a pessoa que você tá admirando? E gravou as palavras dele, não as minhas, no seu coração. Falei, pronto, 6h30, o senhor vem falar isso aqui comigo. Se na 7 eu vou ter que sair de casa pra pregar. E o próprio Espírito falou assim, é porque você nunca me pediu. Você nunca sentou pra falar pra mim, me ensina o que tá escrito de fato. Gostei muito da sua fala por causa disso. Quando eu fui começar a ler o texto, e o senhor tem me acompanhado, meu pai, o Vitor, que tá aqui, e a gente experimenta de forma diferente quando você mergulha nas escrituras. Jonathan, Vitor, nós temos uma oportunidade única, que é ler com o autor do lado. É. Chama ele. Peraí, só um minuto. Fala isso de novo. Oportunidade única. Eu posso ler com o autor do meu lado. Nossa, Meu Deus. isso é importante, cara. Senta aqui. E ele tem a maior alegria, tá? Em compartilhar com você essa palavra que tá aqui. Então, mas infelizmente, avivamento se tornou uma palavra pesada hoje em dia. Apesar de, como você muito bem diz, graças a Deus, não por mim, não por mérito meu, quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu exalto Deus sempre, porque é dele, é por ele, para ele. Eu tenho ido em alguns lugares ministrar a palavra. Primeiro, a juventude, que é a minha maior preocupação hoje, a juventude. Todo congresso que faz, tem que botar lá, Aviva Jovem. Avivamento. E essa galera não tem noção do que é avivamento. Avivamento não é manifestação. Avivamento pode ter manifestação, mas nem toda manifestação vai ter avivamento. Avivamento é trazer vida. Olha para o vale de ossos secos. É avivamento. Tava todo mundo morto. E a Bíblia, eu acho isso lindo que a Bíblia enfatiza e diz assim, ó, ossos sequíssimos. A Bíblia está deixando claro, Deus está deixando claro, que ali era impossível voltar a ter vida. Mas a primeira coisa que ele fala é, profetiza, tem que ter a palavra, profetiza. Vai, fala. E a Bíblia diz que um osso se junta com o outro, mas no final ainda tem que ter a ação do Espírito. Então, assim, o avivamento hoje se tornou barulho para muitas igrejas e muitas pessoas. E quando eu leio a Bíblia e que eu medito nela, eu enxergo avivamento de uma outra forma, de uma outra concepção, ótica, né? Uma outra ótica, muito bem, uma outra ótica.
Uma ótica que às vezes me espanta até e dizer, cara, eu preciso de um avivamento em mim. Ó, isso é forte. Porque eu vindo pra cá e eu falei, cara, a gente vai falar de uma coisa muito importante. E importante em que aspecto? Porque a igreja, e acho que até... E aí o senhor pode também trazer essa linha de raciocínio e com muita liberdade trazer alguns pontos até de correção, se o senhor achar que eu estou equivocado, né? Mas a gente precisa entender que a igreja não precisa do avivamento. O mundo precisa. A igreja não. Porque a igreja, o que ela precisa é de consciência de propósito. Então, quando a gente pede um avivamento para si, eu preciso ser avivado, eu estou anulando que o Espírito já mora em mim. Então, o avivamento não é uma... É que nem eu fiquei pensando, eu participei agora esse final de semana, eu tive uma experiência, vou compartilhar rápido com vocês, que era o Aviva Jovens de Prudente, da Copep. E aí, o que acontece? Em alguns aspectos, o meu ouvido estava com olho clínico. Certo. Então, o pregador falava, eu falava, caramba. Só que eu comecei a perceber que mesmo o movimento não sendo aquilo que eu creio, a frase que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o seguinte, Léo, ele disse assim, ó, quanto que é 2 mais 2, Vitor? Eu ouvi nítido. Eu falei, 4? E 3 mais 1? Eu falei, 4. Ele falou, talvez, Vitor, a forma como eles estão querendo o avivamento não é a Bíblia que está dizendo. Mas faça uma coisa, desfrute da minha presença. Perfeito. Cara, isso é bom demais. Perfeito. Não perca 1 minuto, 1 segundo de aproveitar a presença dele em qualquer ambiente. Isso é muito bom. Fato. Mas avivamento precisa ser gerado na alma. E a Bíblia ela é linda, porque ela diz assim, mas como vão crer? Se não tem quem... Então, assim, eu sou de uma época, Vitor, em que eu aprendi na marra. Era duro, sabe? Eu já contei algumas experiências pro Jonathan, era chicote estralava, como diz na Bahia, tá? E foi tão importante para mim aquilo, que hoje eu criei uma consciência que eu digo assim, Deus, faz gerar mais pessoas com essa convicção. Porque o que falta é convicção. São pessoas perdidas. É isso que eu estou falando sobre o avivamento. Eu quero o avivamento, amém, glória a Deus. Que bom que você quer o avivamento. Já é um ponto de partida. Mas que é o avivamento que você quer? Você quer falar línguas estranhas, é isso? Você quer profetizar, é isso? Você quer dons, é isso? Amém, glória a Deus, mas isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento é fruto. Dons são manifestações do Espírito. E glória a Deus que tenha. Glória a Deus que haja. O apóstolo Paulo vai tratar isso em Coríntios de forma séria, rígida, porque a mesma confusão que tinha em Coríntios tem hoje em dia. Que ninguém entende o que é de fato cada coisa. Então o avivamento seria essa manifestação do Cristo depois de ter experimentado, ter tido uma experiência com ele. O que o senhor traduz assim? Porque o que está acontecendo na cabeça das pessoas? Elas vão buscar o avivamento. E aí essa é uma pergunta também interessante. O avivamento é uma coisa que se busca, pastor? Avivamento é uma coisa que se busca. Isso é uma boa pergunta. De fato, é uma boa pergunta. Porque essa é a dúvida nossa. Porque eu estou dizendo isso porque assim... Eu vou te responder, eu tenho uma loucura na minha cabeça do seguinte, todo movimento humano que eu faço para tentar trazer Deus, eu já fico preocupado. Então por isso que eu estou perguntando isso, né? Sim. Vou tentar te responder de forma, de novo, simples. A reforma prepara o terreno.
Deus prepara terreno ou é a gente que prepara o terreno? E aí, Léo, você também participa? Me ajuda? Porque talvez agora ele fez uma pegadinha e vai que ele pega você. Quem tá com o arado na mão? Quem tem a responsabilidade de preparar a terra? É nossa. Somos nós. O que é o avivamento? É a chuva. Quem manda é Deus. Mas eu preciso preparar minha alma para receber. Como é que eu preparo minha alma para receber? Tá aqui. Olha que lindo. Vamos para a Bíblia? Vamos. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, falei isso ontem. Está recente, então, né? Fica mais fácil até para falar. Que vai até entrar no assunto de um pastor amigo meu que já deve ter conversado com vocês. Pode falar, eu tô te ouvindo. A Bíblia diz que Jeroboão divide as tribos. Divide Israel. Israel está dividido. 10 vai para um lado, 2 vai para o outro. Norte e sul. As 2 tribos ficam em Jerusalém, onde fica o centro da adoração de Deus. Todo o povo peregrinava para ir adorar a Deus nas festas aonde? Jerusalém. Mas agora está dividido. O que é que Jeroboão pensa? Olha só. O povo que peregrinava, isso aqui é lindo, porque para entrar em Jerusalém existe um vale. Que todo estrangeiro, todo aquele que morava fora, teria que passar por esse vale para poder entrar em Jerusalém. Chama-se Vale de Baca. Tem que entrar no Vale de Baca para chegar em Jerusalém para adorar. Isso aqui é lindo. Vocês que ministram a palavra de Deus, isso aqui é lindo. Porque Vale de Baca tem uma planta que ela chora nas madrugadas. Então, todo o povo que queria ir para Jerusalém tinha que passar pelo Vale das Lágrimas para chegar em Jerusalém. Só que Jeroboão pensa o seguinte, o povo que atravessou o Vale das Lágrimas e adorou em Jerusalém, certamente que está comigo agora, vai sentir falta e vai querer peregrinar novamente e eu vou perder força. O que é que Jeroboão faz? Levanta 2 altares, um em Dan e um em Betel. Betel significa o quê? Casa de Deus. O nome do livro. Casa de Deus. Só que o altar que ele levanta não é um altar para Deus. Ele levanta um bezerro de ouro. O que é a intenção dele? Não vou perder o povo. Vê se o que eu tô te falando é atual, tá? Sim. Vê se o que eu tô falando é atual, tá bom? Eu percebi que você tá atualizado. Beleza? Ó, não vou perder o povo, porque quem já experimentou da verdadeira graça, da verdadeira glória, da verdadeira presença, um dia vai querer voltar. Então, para não perder o povo, o que é que eu faço? Crio um atrativo, um engano, algo que é parecido, mas não é. Um sofisma. É parecido, mas não é. Levanta o altar para o povo adorar. O que é que Deus faz? Manda um profeta. O profeta sai de onde? De Jerusalém. Atravessa a cidade, chega para Jeroboão, ele não profetiza contra Jeroboão. Ele olha para o altar e diz assim, altar, altar. Chegará o dia que vai nascer um rei, está em 1 Reis, capítulo 13. Vai nascer um rei e o nome dele é Josias. E para saber que é Deus que está falando, eu vou fender esse altar, as cinzas vão se espalhar. E todo mundo que ofereceu nesse altar vai ser queimado, até os ossos. Jeroboão ouvindo aquilo, ele faz o quê? Estende as mãos. Estendendo as mãos, ele diz assim, pega, mas para pegar o profeta. A Bíblia diz que a mão dele secou por inteiro e não conseguiu recolher mais. Você deu para entender que, para não perder, eu criei algo parecido, paralelo, sofisma, como você bem falou, palavra difícil, né? Mas eu estou aprendendo. Você viu que ele fez algo bem parecido para não perder? Algo que parece que é, mas não é? Qual foi a resposta de Deus para ele?
Qual foi a resposta de Deus para aquele altar? Vai se levantar um jovem descendente de Davi, que o nome dele é Josias. Aí você vai para 2 Reis. Quem é que nasce lá? Josias. Com quantos anos ele assume o reinado? Acho que 8 anos, né? 8 anos de idade ele assume o reinado. Tinha pressa para acabar logo com essa... Você sabe que no período era inconstante, né? Era um rei bom, um rei mau, um rei bom, essa inconstância. Josias assume no lugar de seu pai. Primeira coisa que Josias faz é o quê? Ele entra no templo e diz assim, tem alguma coisa errada aqui. Qual é o altar que estava lá? Ele derruba e quebra o altar. Você percebeu que Deus trouxe uma solução? Sabe o que é que Josias faz, meu amigo? Olha que lindo isso aqui, tá? Olha que a gente está falando de avivamento e reforma, certo? Sim. Eu estou lhe mostrando um contexto de igreja. Você disse que eu estou atualizado, você está entendendo. Sim. Espero que você esteja entendendo também o que eu estou falando. Vou repetir. Uma igreja que não quer perder o seu povo, porque um dia já experimentou da verdade, e sabe que quem experimenta da verdade um dia quer voltar para a verdade. O que é que eles fazem? Criam meios e maneiras de prender o povo. Qual é a resposta de Deus? Levanta um profeta e diz que vai se levantar um jovem chamado Josias. Josias, quando assume, a primeira coisa que Josias faz é quebrar o altar e trazer uma reforma para aquela igreja. Aí qual é a reforma dele? Não se pode adorar outro Deus aqui. Forte. Mas ele não tinha Bíblia, meu amigo. Porque a Bíblia diz que a lei não estava mais presente na igreja. Você entendeu o que eu estou querendo falar? Você já pegou? Vocês são pregadores aí. Você pegou o que eu estou querendo falar? É que você foi bem profundo, né, cara? Ó, a igreja não tinha mais a lei. A lei se perdeu. Se perdeu aonde, meu amigo? Fala pra mim. Dentro ou fora? Agora eu quero que você fala. Ela se perde fora, né? Se perdeu dentro, né? Perdeu dentro. Dentro. Porque a Bíblia diz que Josias, durante a sua reforma, encontrou a lei escondida entre os escombros dentro da igreja. Quando ele pega a lei, que ele começa a ler, ele rasga as vestes e diz assim, tá tudo errado. Meu amigo, isso é avivamento. Dei um exemplo claro para você o que é o avivamento. Teve línguas estranhas, meu amigo? A Bíblia não cita. O avivamento tá ligado a uma obediência. Acabou, meu. Nossa. Lembra que você falou para mim antes de convicção? Sim. Sabe qual é a minha preocupação? Sabe qual é, Vitor? A Bíblia não pode se perder dentro da igreja. Pastor, isso é tão forte que me fez lembrar aqui, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes elas... Porque a gente vai ver igrejas hoje em dia volumosas, e tem uma frase que eu sempre digo quando alguém vem falar assim pra mim, não, mas aquela igreja lá é assim, é assado, mas você não vê o tanto de gente que tá lá. E eu falo assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Igreja não é uma lanchonete que você passa na frente, vê que tá vazio e acha que o alimento não é bom. Porque ultimamente você passa na frente de uma lanchonete, vamos ser sinceros aqui, Sim, né? Não sim. tem hipocrisia na mesa, né? Você passa lá, você nunca foi naquela lanchonete, mas toda vez que você passa, ela tá vazia, aquilo te preocupa. Agora, a igreja, eles tinham que pensar o contrário. Porque, na verdade, o avivamento da obediência faz eu pensar que ajuntamento de pessoa até o Gustavo Lima faz. Ô, Vitor, se ajuntamento de pessoa for sinal de... Você tá entendendo? E aí ficaram em crise comigo, falando, nossa, olha o que você tá falando da igreja. Eu falei, não tô falando da igreja. Aí a pessoa começa a misturar Cara, o assunto, né? É isso aí. É isso aí. O atrativo tava aqui. É isso que eu tô falando. Tava entendeu? Você pegou a visão. No atrativo e o que tem de atrativo, pelo menos aqui na nossa cidade. Eu não sei onde você mora. Aqui tá cheio de atrativo. Eu vou falar o que o John sempre fala comigo. Pegou a chave. Pegou a senha. Peguei. Olha que lindo que você falou. Vamos pra Bíblia? Eu amo a Bíblia, gente. Vamos lá. Pra Bíblia? João Batista. Onde era a igreja dele?
Deserto. Você seja sincero de todo o teu coração, Ah, tá? com certeza. Não precisa nem me perguntar que eu já vou responder. João Leal, seja sincero Sim. de todo o coração. A história diz que o templo de Herodes era maior do que o templo de Salomão. Por quê? Ele construiu um templo maior para atrair o povo e ganhar moral com o povo. Não porque ele queria criar um templo top, Esse podcast vai ferir muitos corações. tá? Vamos. E chamou eu porque... Fica à vontade. Vambora, é isso. Então, atraía o povo. De repente, meu amigo, Vitor, João Batista é filho de sumo sacerdote. Logo, ele está na linhagem de sucessão para assumir o sacerdócio. Agora vai doer. Como eu digo, vai doer, mas vai curar. Ele está aqui na linhagem de sucessão. Ah, ele já estava... Então estava preparado já. Para assumir no lugar do pai. Mas quando ele olha para as condições daquele templo, ele diz assim: aqui não é lugar para servir. Pera, pastor. Pera, porque quando a gente olha pra isso, onde que é o lugar de servir, onde a gente escolheria? Não tem como. Você pegou o que eu vou te perguntar. O templo é luxuoso, meu amigo. Era confortável e bom estar ali. O que é que ele decide? Aqui eu não fico. Porque eu tenho um chamado que eu carrego comigo. Meu chamado é maior do que meu cargo. É isso. O que é que ele faz, Joe? Vou para o deserto. Pergunta aos senhores: quem iria congregar em deserto? Numa igreja que não tem parede, não tem cadeira, não tem som, não tem banda. O pastor se veste diferente, come diferente, e a pregação dele é raça de víbora. Porque todo mundo quer sair da sua casa, me perdoe, e isso é uma ideia que tem se propagado muito através das mídias sociais, que todo mundo quer chegar na igreja e não quer ser confrontado, quer ser massageado. Porque todo mundo criou a seguinte ideia: trabalhei o dia inteiro, tô cansado, quero chegar na igreja e receber uma mensagem que conforte meu coração. Quem iria congregar com João Batista? Forte. Porque a palavra dele é: se converta. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que ele está dizendo é: esqueceu que vai vir uma ira vindoura aí e que vai queimar o trigo, a palha vai ser queimada? Esqueceu? Esqueceu que a árvore vai ser cortada e vai ser queimada? Fala, meu amigo, quem quer ir para um culto desse? Não faz sentido ouvir isso, porque todo mundo queria sentar numa cadeira luxuosa, e eu não sou nada contra disso. Se você tem condição de colocar uma cadeira luxuosa para o seu irmão, coloque. Mas a diferença de um para o outro não era a estrutura. Era o verdadeiro avivamento. Era o que estava sendo pregado. Aí eu pergunto: quem queria ir para lá? Mas o texto diz, meu amigo, aleluia, ou glória. Pode dar glória, né? Pode, fica à vontade. A Bíblia diz que o povo deixou de ir para o templo e começou a peregrinar para o deserto. O que é que chamou a atenção do povo no deserto? O jeito que ele se vestia? O que ele comia ou a palavra pregada? Mas hoje em dia, o que atrai mais é como se veste, é como se comporta no ambiente, do que a palavra que é pregada. Sobe no púlpito hoje, de qualquer igreja grande, e não esteja alinhado conforme o padrão deles. Meu amigo, tem igreja que padroniza até a roupa que tu vai vestir. Verdade. Mas antes da gente aprofundar isso, você que está nos assistindo,
Você está pegando a profundidade dessa conversa? Você está vendo quão importante a gente entender a diferença do que é avivamento, do que é reforma? Eu quero aproveitar aqui já para dar um alô para os nossos colaboradores, as pessoas que fazem esse podcast acontecer. Eu gostaria de apresentar para vocês a MAF Imóveis Planejado. Esse parceiro nosso é aquele que vai realizar o sonho da Varô, irmão. Deixa eu falar para você, antes de você casar, você disse para ela assim, eu vou fazer um móvel planejado na cozinha e tá devendo até agora, se começou uma parte e não terminou. E essa rapaziada pode atender você. Então venha com a gente no Móveis Planejados MAF. Essa rapaziada tem uma estrutura magnífica para atender a tua casa, a tua esposa, e vocês vão ficar muito felizes com o atendimento deles. Agora nós queremos falar dela, Mônica Martiliano Store. Essa mulher deixa você, irmã, na elegância. Você que quer comprar aquela roupa para aquele congresso, para aquele culto, para aquele Aviva Jovens, para qualquer coisa que vai ter na comunidade, pode vir com a nossa parceira Mônica Martiliano Store. Ela vai atender o seu pedido. Você vai ser bem atendida e vai se tornar uma cliente dessa nossa grande parceira Mônica Martiliano Store. E aqui também com a gente o nosso parceiro Mineiro Máquinas. Tudo em elétrica, hidráulica, transmissão, motores. Ele pode socorrer você na hora que você estiver lá com a sua máquina dando problema. Ligue para ele, Mineiros Máquinas, um dos nossos grandes parceiros nessa jornada. Estamos também com a nossa parceira Estilo Fran Acessórios. Essa mulher pode deixar você naquela elegância, aquele anel, aquela corrente. A mulherada não sai de casa sem aquele grande acessório, também uma grande parceira nossa, Estilo Fran Acessórios. Agora chegou aquela hora, nossa parceira Pizzaria Dom Marino Gourmet. Essa daqui é a melhor pizzaria da cidade de Presidente Prudente, com rodízio, à la carte e agora também no delivery, também uma grande parceira nossa, Dom Marino Pizzaria Gourmet. Esse aqui também é mais um dos nossos grandes parceiros, SR Forros PVC do Salviano Ramos. Deixa eu te falar uma coisa, você que começou agora a trabalhar nessa área e precisa comprar forro de PVC, não precisa comprar longe, aqui mesmo, na cidade de Presidente Prudente, ele é um dos fornecedores, ele instala e vende forros PVC, SR Forros, um dos nossos parceiros também. Esse aqui também é um dos nossos parceiros, 1K Store. Ele está ali na Avenida Paulo Marcondes, 538. Você que quer andar na elegância, aquela calça de sarja, vem com ele. 1K Store, vem na passada, vem na confiança. E você, meu amigo, minha amiga, que quer ajudar esse projeto, que quer colaborar com tudo isso que está sendo derramado aqui nessa mesa, se você acha que faz sentido para você, nos ajude. Se você sentir no coração o desejo de nos ajudar, aqui na sua tela vai estar aparecendo um QR Code. Fica à vontade com aquilo que Deus projetar no seu coração para que esse projeto aqui possa continuar e assim contribuir com mais famílias e mais pessoas. Também um detalhe muito importante, várias frases e várias senhas que estão acontecendo aqui, que a gente vai falando aqui, conversando aqui nessa mesa. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã no nosso devocional. O link vai estar na descrição aqui do vídeo completo e também no link da nossa bio. Pastorzão, e a gente vai percebendo que foi muito poderoso essa ideia desse avivamento que está acontecendo dentro, das pessoas descobrirem que a palavra de Deus, ela tem essa função de nos avivar e não é uma busca externa. Porque assim, ó, o que acontece também, Léo, quando a gente ouve a expressão avivamento, as pessoas ficam fazendo alguns movimentos. Vou dar um exemplo aqui para que o senhor possa trazer uma linha de raciocínio desse erro, desse equívoco. No meu ponto de vista, a gente fica uma semana toda se dedicando, porque sábado vai ter o Aviva, né? Aí a gente vai segunda, terça, quarta, convida com os irmãos, vamos orar, pastor Gustavo e tal. E se a gente orar bastante, Deus vai ver, e aí vai acontecer um grande avivamento. E aí a gente vai esbarrar numa frustração, talvez. Talvez. Né? Não que não aconteça, que as pessoas que estejam nos assistindo entendam isso. Porque é aquela senha da campanha. Eu não tenho nada contra a campanha. Tem gente que faz e tá lá, né? Eu assim, respeito, todo o respeito do mundo para a campanha, porque eu já tive experiências. Mas hoje a minha consciência foi transformada. Nessa caminhada com o Leal, a gente vive essa reforma, não do
templo, reformar o templo, mas é descobrir a nossa identidade. Então, a gente recebeu essa senha, a gente recebeu essa iluminação, né, Léo? Sim. Pô, não é por muito falar que Deus vai se manifestar. Não é aquilo que eu faço que faz Sim. Deus. Porque tem essa... Pô, são 7 sexta-feira. Então, há essa confusão também no avivamento como uma oração antes. E aí pode ser que não aconteça. Entra aquele contexto histórico que eu falei, das igrejas neopentecostais. Sim. Questão de campanha, Sim. entendeu? Deixa eu trazer um... Vamos para a Bíblia? Vamos Eu embora. acho que essa frase vai pegar. ficar registrada. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz assim, meu amigo, que Deus, conhecedor e aquele que sonda os corações, um dia olhou para Abraão e disse assim, eu quero seu Isaac. Olha só, eu quero o seu. Isaac. Mas por que Deus pediu Isaac, que era a maior promessa? Porque Deus queria entender onde estava o coração de Abraão. Se o coração de Abraão estava naquilo que Deus abençoou, se ele ainda estava em Deus. Então Deus disse, eu quero ver onde está teu coração. Primeiro ponto. Segundo, sobe. Aí lá em Hebreus, desculpa, vai estar escrito assim, que Abraão tinha certeza, convicção de que se Deus de fato matasse, ele ia trazer a vida de novo. Ou seja, ele foi certo do que ia fazer. Sobe. Só que o texto diz assim, ó, meu amigo. Olha que chave. Que Abraão levou consigo o cutelo. O que mais, Joe? Lenha. E o que mais, Joe? Fogo. Cutelo Lenha. e fogo. Por que ele não fez o fogo lá em cima? Porque ele já levou fogo de casa. Vai, Léo, que você tá falando muito disso. Agora é sua vez. Vai, come. Porque esse operar, esse manifestar que todos aguardam em reunião tem que começar no quarto. Ele trouxe de casa. Posso Sim, usar viagem. vou usar uma linguagem pentecostal. Ele não deixou para dar glória a Deus na igreja. Ele já estava dando glória a Deus quando saiu de casa. Aqui é o segredo. Vamos para a campanha. Irmãos, sábado agora, Viva Joe Leal. Viva a igreja do Joe Leal. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser um mover. Aí quando chega lá, fica todo mundo assim, ó. Vai, pastor, se vira. Exatamente. Pregador é contigo. Banda, agora é sua vez. Faz alguma coisa. Que eu só vim buscar a minha parte. Pronto. Mas levou o quê? E é o que Paulo fala aos romanos, né? Você não vai pra buscar, você vai pra entregar. Levou o quê? A palavra culto, no seu original, é entrega. Oferecimento. Foi pro culto fazer o quê? Qual a intenção de ir ao culto? Eu costumo dizer que a gente vai lá prestar um culto a Deus. Né? Então, E leva o quê? o que você carrega? Porque você só pode oferecer aquilo que você tem. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender a profundidade dessa conversa, é que antes de você chegar no culto, você é o culto. Pronto. Tá resolvido. Faz culto em casa? Isso. Tem um relacionamento, né, Joe? Senta na mesa. A gente tá falando sobre isso sempre, né? Sim. Tem uma frase de um pastor amigo meu, Caramba, que teólogo, avivamento forte esse, né, cara? mestre, que ele Que vem diz de assim, casa. ó, tá na hora de colocar a família na mesa. Tem feito isso? Ou simplesmente vai para uma reunião, chega lá e... Mas, pastor, se eles não estão fazendo, a gente trouxe a mesa para eles. Pronto. É. É aqui, ó.
que eles vão se conectar e entender a profundidade disso aqui, ó. Porque hoje essas senhas que o senhor está soltando, pode ser, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Leal sempre fala isso, eu acho legal. Não é para só te constranger, mas também é para te transformar. Então você saber que você é o culto e que o avivamento não é uma coisa que ainda vai acontecer, mas já aconteceu na sua casa, traz responsabilidade para a igreja. Total. E É nossa. Cara, isso é tão profundo, Léo, que eu me lembrei de uma coisa aqui muito forte. Tem um ditado popular que diz assim, cuida que o filho é teu, né? Pronto. E aí sabe o que está acontecendo com a nossa geração? A nossa geração tá assim, cuida que o filho é seu. Mas quando chega num ambiente de culto, não é mais seu, é nosso. Então agora eu não transfiro a responsabilidade para mais ninguém. Porque eu entendi a reforma que foi feita em mim. Pronto. Nossa, É hoje... isso aí. Não, o senhor tá online, o senhor tá tranquilo. Pode ir, você tá com a senha. O Vitor, o Jonathan, a gente conversa muito sobre isso, Jonathan. A arca ficou na casa, mano, do cara. Não foi um dia, nem 2, nem 3, nem 4, irmão. Foram anos. E o filho do cara não aprendeu. Usar tocou. Não era pra tocar, mano. Davi fez festa. Davi recupera a arca e diz assim, mano, chama todos os instrumentos que existem na face da terra. Traz todos eles, porque hoje é dia de celebração. Vamos trazer para o nosso contexto atual? Convida a melhor banda. Convida o melhor pregador. Porque hoje a presença vai estar no nosso meio. Meu Deus. Faz tudo. Quando a arca chega, o que foi que eles fizeram? O que você falou. Eles pegaram a arca e transferiram a responsabilidade de carregar para os bois. Meu Deus. A responsabilidade não é minha, é sua. É você que tem que me avivar. Meu Deus. Se vira, meu amigo. Aí o pregador fica assim no culto, só atadinho, que até a meia transpira. Porque quando você não atinge uma maturidade na pregação, isso é sério. Quando você não atinge essa maturidade, o seu respaldo é o glória a Deus da igreja. Se não tem um abençoado, nem sua família dá glória a Deus, você sai de lá frustrado. E o cara faz o quê? Soa. Se ele for fiel à palavra, ele vai pregar a palavra. Mas se ele for infiel à palavra, me perdoe que eu vou falar, é sério, ele vai usar de meios para que o povo dê glória a Deus. E aí o fogo já não é mais de casa, ele vai usar um fogo estranho. Só que o povo só tem quem vende, Joe, porque tem quem compra. Não, repete essa frase. Eu vou Só falar tem igual o Vitor. quem vende porque tem quem compra. E aí, Vitor e Joe, responsabilidade não é minha, é sua. Aí a arca tomba, o abençoado que viveu anos com ela, toca nela, o que é que Deus faz? Racha ele no meio, meu amigo. De alto a baixo. O negócio é tão sério que Davi manda parar o culto. Eu não estou trazendo, contextualizando. Davi diz, ei, banda, para. Pregador, cala a boca, fica quieto. Porque algo sério acabou de acontecer. Aí ele pergunta, aonde eu errei? Volta para dentro da casa, mergulha em Deus e pergunta, aonde eu errei? Eu quero saber onde eu errei. Aí a notícia chega, você errou. Mas tem um camarada lá chamado Obed-Edom que não errou não, viu? E a presença está abençoando ele em tudo. Aí Davi, não é possível. Vou lá de novo, só que dessa vez ele não convida a melhor banda. Ele não convida o melhor pregador. Sabe o que ele faz? Sacrifício. A cada 7 passos, sacrifica. Mas quando a arca entra em Jerusalém, ele manifesta a alegria dele. É isso, Vitor. Culto é isso. É eu sair de casa na responsabilidade de levar alguma coisa para oferecer. Mas, repito, só consigo levar se eu tenho. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Será que é o nosso glória a Deus? Será que é o nosso glória? Aí tem um abençoado, e essa frase, eu disse ao Jojo, eu vou desmistificar um monte de coisa. Vocês me chamaram,
Fica em paz, fica à vontade. Que aqui Primeiro, a gente tá pra isso. Brasil não é celeiro de pregador, nunca vi isso. Os maiores pregadores que você conhece são brasileiros? Jim Tem um Swagger, agora. Billy Graham. Sim. E por aí vai, Paul Washer. Teddy James, tá? Outra coisa, que é pra desmistificar de fato, tá? Nem toda gritaria é manifestação de Deus. Para com isso. Para. Nem todo culto você vai falar línguas estranhas. Nem todo culto você vai pular. Eu tive um problema, essa fala do senhor é muito boa, que eu tive um problema que toda vez que eu vou começar a pregar, eu digo assim para as pessoas: eu não vim aqui para pregar para você, eu vim aqui comunicar algo ao seu coração. E aí um dia eu fui numa igreja pregar, aí o cara falou assim: cara, você pregou, foi uma benção e tudo, mas posso te dar uma instrução? Opa. Eu falei: ô pastor, fica à vontade. Ele falou: não fala que você não vai pregar, senão o povo desconecta. Ué. Aí puxa uma tomada. Aí eu peguei e tô pensando nisso que você tá falando. Às vezes a gente tá achando que é o barulho, que é o glória, que é tudo isso. Mas hoje, nessa mesa, eu acho que a gente tá aprendendo que se não tá acontecendo o mover da forma como você espera, no aspecto de experiência com Deus, é porque em casa. Eu falei sobre isso ontem na minha mensagem. A minha mensagem ontem foi sobre isso, sobre uma espiritualidade rasa. E aí, às vezes, a gente tá vendo um irmão dando muito glória, o outro dando menos. E aí, o que dá menos sempre fala assim: ah, exagerado isso aí, ó. Sim. Não precisa ficar cantando assim desse jeito, não. Sim. Não precisa ficar fazendo assim, não. Aí eu disse desse jeito, sem medo, porque eu já tinha recebido uma doutrina no final de semana, né, num podcast aqui, foi um negócio tranquilo. Aí eu disse assim pra mim, falei no altar isso. Falei assim: irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Ô irmã, se você não vê ele lendo a Bíblia durante uma semana, não vê ele orando durante uma semana, e não vê esse homem jejuando durante uma semana, ele desviou, irmão. Sabe de quem eu tava falando? Uhum. De mim, pô. Eu tava comunicando a minha esposa. Amor, depois que eu desci, eu falei isso pra ela. Amor, não dá pra ficar no Carlinhos Maia. Não dá pra ficar no Instagram e não perceber que seu marido parou de orar, que ele parou de ler a Bíblia, que ele parou de jejuar. Porque o avivamento, Em casa. ele vai sair de casa agora. Ô Vitor, Isso eu é vou te forte. falar uma coisa agora. Deixa eu sair um pouco. Posso sair um pouco do contexto? Fica à Eu vontade. vou sair. Rapidinho eu volto, tá? As janelas dos pregadores, né? Que abre janela na mensagem. Posso abrir uma? Sobre mesa? Sim. Vamos para a Bíblia? Davi assume o reinado, mas ele tinha uma aliança com Jonatas. Ele lembra da aliança e pergunta no palácio. A voz de Davi ecoa no palácio e a pergunta é: tem algum descendente de Saul vivo? Ziba chega e grita: tem um. Mas a primeira, quando ele fala tem um, logo em seguida ele apresenta o problema. Mas está aleijado. Por que ele apresenta o tá aleijado? Porque não poderia estar no palácio com doença. Lei, livro de Levítico. Certo? A resposta de Davi, parafraseando: não perguntei o estado, perguntei se tem. Aonde está? Manda buscar. Quando ele chega, qual é a primeira coisa que Davi faz? Vou restituir tudo que te deu. E ele se joga no chão e diz assim: por que lembraste de mim que eu sou um cão? Davi disse: você não entendeu. Deixa eu te falar. Eu vou restituir tudo. E vou te dar um privilégio que poucos têm. Você vai sentar na mesa do rei. Por que sentar na mesa? Porque Davi valorizava a mesa. Porque antes dele ser consagrado, um profeta disse assim: ninguém se assenta na mesa enquanto o menor não chegar. Aí Davi diz assim: opa, lembrei de tudo que eu passei. Vou te dar um privilégio, você vai sentar na mesa do rei. Por que sentar na mesa? Porque na mesa somos todos iguais. O defeito de Mefibosete ia ser apagado e ninguém ia ver. Só ia ver daqui para cima. Certo? Outra coisa, Mefibosete ficou aleijado por quê? Como diz vocês, pega a senha. Porque quem era para cuidar deixou cair. Quantas igrejas, em vez de cuidar, tá matando? Televisão era pecado, hoje não é mais não?
Me trouxeram porque quis. Celular era pecado, né? Mas não. Usar a internet era pecado. Deixou de ser. O que não é pecado hoje, antes também não era. Mas quantos a gente matou? Quantos a gente feriu como igreja? Mefibosete senta na mesa, só que a Bíblia diz que tem uma rebelião. Davi foge para não matar o filho, porque pai não mata filho. Davi foge. Quando Davi está descendo, retornando para o palácio, Ziba se apresenta e diz assim: olha o que eu trouxe para você. Cereal, vinho. A primeira pergunta de Davi é: e cadê Mefibosete? Não veio, não? Ziba fala assim: ele disse que quando você saiu era para ele ser rei. Davi diz assim: então faz o seguinte, tudo que eu ia dar para ele agora é seu. Ziba sai de lá como? Feliz, alegre. Diz: opa, conquistei o que eu queria. Quando Davi entra no palácio, quem é que está esperando ele? Mefibosete. A Bíblia diz assim, ó, sem fazer a barba, sujo e com roupas sujas. Davi estranha e diz assim: onde você estava? Fala para mim onde você estava. Que história é essa? Mefibosete responde: Davi, quando eu fui para ir com ele, ele já foi na minha frente. Ele se adiantou. Davi: não, você se acomunou contra mim. Ele disse: negativo. Deixa eu te falar uma coisa, rei. Tá vendo esse cabelo grande? Você tá vendo essa barba grande? Você sabe que eu tô sujo? Desde o dia que você saiu daqui, eu entendi. O meu rei não deve estar fazendo o que é necessário. Eu vou ser como ele. Aí Davi olha e diz: então faz o seguinte, metade dos bens que ele tinha dado para Ziba, vai ficar metade para Ziba, metade para você, Mefibosete. Aí vem a frase, e encerro aqui essa participação, já vou voltar para o avivamento. Ele diz assim: Mefibosete, você acha que eu estou preocupado com a herdade? Davi, só me faz um favor, não me tira o direito de sentar na mesa. O que Mefibosete está dizendo é: tô nem aí para a riqueza, mas o privilégio de sentar na mesa eu não quero perder. Quantas pessoas desvalorizam a mesa? Você está falando de mesa. Quantas pessoas estão desvalorizando mesas? Que fica esse adendo, quem sabe no futuro vocês tratam sobre esse assunto. Só tenho essa encerradinha para ir para avivamento. Assim, pastor, a gente vai para uma das frases assim que a gente não gosta. Que é: estamos chegando ao fim. Mas pastorzão, vou dizer uma coisa pro senhor. Sabe o gostinho de quero mais? E você que quer novamente ter esse homem de Deus sentado na mesa, vai lá, comenta, compartilha, curte, coloca embaixo, traz o pastor Gustavo de novo, tem mais informação aí, a gente ficou com aquela impressão que tinha algo mais, mas assim, que tempo de mesa maravilhoso, pastor. Muito, muito, muito obrigado. A gente tá assim, eu vou fazer uma coisa aqui já aproveitando. Esse aqui é o livro do homem. E o Leal que vai apresentar para ele não ficar com ciúmes. Só para não ficar com ciúmes. Só para não ficar com ciúmes. Amados, a casa de Deus, do tabernáculo ao templo. Você vai entender aqui como foi construído a madeira. O homem foi cirúrgico. A madeira que usou, os querubins, como que foi feito, a arca, o que tem que fazer, o altar, enfim. Adquira essa obra maravilhosa do nosso amigo e pastor Gustavo Guimarães. Posso? Pera aí, rapidinho, só um minuto. Você pode cortar isso aqui. Adquira? Adquira? Não, pode cortar isso aqui. O adquira? Ele vai falar de novo. Porque comigo um S foi um S foi um problemaço. Desculpa. Como que eu não é você. Como foi a palavra que eu disse que eu errei? O pastor é muito seletivo, ele poderia ter dado uma filmada em você também. Ele adquira. Você é brasileiro? Vocês querem que eu fale adquira? Isso. É melhor você usar outra, tá, irmão? Que essa daí eu tô achando que você tá com problema com ela. Você que sentiu o desejo no teu coração. É que algumas pessoas falam adquira, outras adquira. A pronúncia dicionária é a mesma. Não, mas agora vai sério. Que o editor, essa gravação ele vai estar bravo, hein? Vai. Não vai ficar feliz.
Pode ir. E eu tô aqui para apresentar para vocês o livro, mais uma vez, do nosso amigo e pastor Gustavo Guimarães, A Casa de Deus, do Tabernáculo ao Templo. Você vai encontrar aqui especialidades daquilo que ele comunicou dentro desta obra maravilhosa. E você pode adquirir esse livro aqui entrando em contato com o nosso pastor via Instagram ou no WhatsApp. Vai ficar aí para você poder acompanhar. Gente, adquira esta obra maravilhosa que você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Eu posso só dar um adendo Sim. sobre o livro, tá? Sim. E eu também, se me permite, tá? Com toda Eu gostaria certeza. de fechar o assunto com algumas frases, tá? Tá. O livro nasceu... Hoje vocês fazem... Você faz todo dia de manhã. Devocional. Devocional. Durante a pandemia, nasceu do devocional. Eu chamei o Joe para estudar e nós começamos a estudar sobre o tabernáculo. Como eu disse no início, eu amo a eclesiologia. Só que nesse período, a minha doença se agravou. Eu tinha insuficiência renal e se agravou bastante. E eu morava no Alvorada e minha filha passava as madrugadas. Esse livro foi escrito durante a minha crise de insuficiência renal. Eu estudei e meditei sobre o tabernáculo. Qual a importância dele, de até dos fios amarrados. Eu tentei expor, porque tudo aponta para Jesus. Então, assim, quem quiser adquirir vai ter uma obra bacana aí, Amém. tá? Só para eu pular já, tá? Queria deixar uma frase para vocês e para você que diz assim, ó: a reforma limpa o caminho, o avivamento acende a chama, doutrina sem vida é frieza, emoção sem doutrina é confusão. Precisamos de ambos, mentalidade bíblica e avivamento e corações fervorosos. Amém. Pronto. Não tem como um viver sem o outro. Tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Não há conflito, tá? Sim. Entre reforma e avivamento. Não é conflito. Ambos caminham juntos. E eu tenho certeza que tem igrejas sérias. Creio que existem igrejas sérias. Creio que existem homens compromissados com a verdade. E eu queria dar um conselho para eles, se vocês me permitem, que eu sei que esse podcast aqui vai alcançar vidas. Amém. Amém. Que esse conselho seja tanto para você quanto para você. E para você que é pregador, pregue a verdade. Amém. Não venda os princípios que Deus colocou em teu coração. Não troque a eternidade por momentos aqui na terra. Pregue a verdade. Somente isso que eu queria falar. Amém. Amém. Meu Deus. Que tempo, né? Graças a Deus. Amados. Maravilha. É isso, nós estamos aqui para comunicar o teu coração. Foi um prazer estar contigo de novo. E a gente encerra. Muito obrigado, pastor Gustavo À Guimarães. disposição sempre. Deus abençoe a tua vida. Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Em breve. Nessa mesa que não prega a placa, prega a cruz. Eu sou o Victor Mendes Eu sou o Joe Leal e você está no 2 na Fé. Deus abençoe.